chegada do Casares pode ser que melhore. O Casares, eu acho que tem condição de melhorar essa criatividade no meio de campo do Corinthians, se ele tiver com a cabeça no lugar, o que até hoje a gente não viu na carreira do Casares. Né? Se ele tiver focado, a fim de jogar bola, esquecer de outras coisas, outros prazeres da vida, que muitas vezes em excesso atrapalham a profissão dele, se ele tiver afim, ele pode ser esse cara. E aí você falou do Felipão, eu me lembrei. O Felipão, ninguém, não dá nem para discutir a história do Felipão, títulos em todos os clubes, seleção, mas tem que ter jogador. O Felipão, com um monte de jogador ruim, ajudou o Palmeiras a ser rebaixado em 2012, sempre bom lembrar. Ele foi campeão da Copa do Brasil com aquele time, que era limitado, em 2012, mas também ficou ali uma boa parte daquela campanha, acabou sendo demitido, mas ficou uma boa parte daquela campanha no Brasileiro que o Palmeiras foi rebaixado. Porque o elenco era limitado. Como é esse elenco do Corinthians? Sobre o treinador estrangeiro, que vocês foram falando, eu fui anotando algumas coisas aqui, que eu também já falei, se eu não me engano, no Expediente Futebol. Se vier um treinador estrangeiro para o Corinthians, por exemplo, Sampaoli amanhã no Corinthians, ou Jorge Jesus no Corinthians, primeira coisa que ele vai pedir, sabe o que é? Uma lista com 8, 10 reforços. O Jorge Jesus chegou no Flamengo com o timaço, e depois que ele chegou, que já era um grande time, chegaram Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, só na chegada dele. Foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Não satisfeito, pediu mais um monte de gente para reforçar o elenco. Chegaram Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Léo Pereira, um monte de gente. Estou dando um exemplo do Jorge Jesus, tá? Ou o Sampaoli, chegou no Santos, pediu um monte de gente. Chegou no Atlético Mineiro, gastou mais de 100 milhões. Eu queria ver se o Sampaoli chegasse no Corinthians hoje. O time é esse. Duvido. Gostaria de ouvir vocês sobre isso. Eu acho que um treinador estrangeiro poderia ser, sim, a solução, como um brasileiro, mas com esses jogadores, olha, só para completar, 3 vitórias do Corinthians, né? O Pascoal lembrou, 11 jogos, são 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Eu estava relembrando aqui as 3 vitórias. A primeira foi contra o Coritiba, que passou quase o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, e agora está ali na beira, 16º. Foi aquele jogo que o Corinthians ganhou em casa, acho que de 3-1. 3 ou 4-1. A segunda vitória foi contra o Goiás. Foi um jogo lá em Goiânia. Corinthians... Foi um jogo horroroso. O Corinthians ganhou no finalzinho com um gol que a bola bateu na cabeça do Danilo Avelar e entrou. 2-1. O Goiás, só para lembrar, é o lanterna do campeonato. Pior time do campeonato até agora. E a terceira vitória foi contra o Bahia. É um time que tem bons jogadores, tal, tinha o Roger, que é um bom técnico, e está agora com o Mano, com um bom técnico, mas olha a posição do Bahia lá, penúltimo colocado, só está à frente do Goiás. São as 3 vitórias do Corinthians. Será que é coincidência? Acho que não.